isso aí, pessoal, vamos lá. Estamos de volta, estamos na área. Live 98. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Ontem aí não fizemos a nossa live. Ontem eu estava no evento da Fleury. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Ontem estava no evento da Fleury, Investor Day aqui da Fleury. Beleza? Foi um evento bem bacana, não consegui ficar até o final. Tinha reunião com o cliente depois 11h30, mas consegui, foi bacana, né? E é o segundo evento de apresentação institucional de empresa que eu vou. Beleza? O primeiro que eu fui foi no ano passado, foi o da Klabin, que eu tava até com outro perfil, que eu postei a foto e tal, e aí com o Barsi. E aí esse foi o meu segundo evento. Semana que vem eu vou em mais um, vai ter o da Gol. E aí eu vou no da Gol também, pelo menos eu coloquei lá a minha intenção de ir. E é isso, é bacana porque também me permite sair ali da casinha, né? Eu falo aqui todos os dias sobre fundos imobiliários, não é? O meu cartão de visitas aqui, né? O meu Instagram ele é sobre fundos imobiliários, tá? Mas até por conta da assessoria, enfim, ter clientes ali na XP que tem carteira de ação, que estão buscando também outros caminhos, é importante ter essa atualização. Então, é uma parada bacana e é uma forma também de se atualizar, de ver o que tá rolando, de entender um pouco do business ali por dentro, para poder até conversar com algum cliente aí na assessoria. Beleza? Então, estamos de volta aí, Live 98, começando 7h44 da manhã aí, 6 de dezembro. E aí, antes da gente começar, para quem ainda não sabe, eu me tornei assessor de investimentos na W1 Capital, o escritório vinculado à XP. Estamos com quase 800 milhões aí sob custódia, mais de 6 mil clientes ativos, e aí eu me tornei assessor por lá. Então, se você tem interesse em ter um acompanhamento comigo da sua carteira de investimentos, sua carteira de ações, fundos imobiliários, montar ali alguma estratégia de renda fixa, tá? Se tiver interesse na assessoria, quem tá aqui no Instagram pode me chamar no direct. Quem tá assistindo a gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, pode vir pra cá, me chama, a gente troca uma ideia, marca uma reunião, eu te apresento o escritório, te apresento como é que funciona a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança com essa parceria, beleza? Lembrando que não tem custo para fazer abertura de conta na XP. Se você quiser fazer transferência de custódia, também não tem custo para sair da sua corretora para XP, beleza? E a assessoria, ela não tem custo. Quem me remunera é a própria XP, em função aí dos produtos que você foi investindo. Beleza? Então, galera, é isso. Quem tiver interesse na assessoria, pode me chamar. Maravilha! Bora! Vamos começar falando aqui de alguns fundos imobiliários, beleza? Então, vamos trazer aqui algumas notícias, beleza? Sobre aí os fundos imobiliários. Tem algumas notícias aqui sobre fundos de tijolo. Deixa eu pegar aqui a central de fundos imobiliários do Money Times e deixa eu pegar também outras notícias aqui. Pegar as notícias de ontem, né, que a gente não conseguiu abordar. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. Tinha visto um de carteira recomendada. Não, deixa eu voltar aqui. Acho que foi na central de fundos imobiliários. Ah, boa. Esse aqui é bacana. Beleza, vamos lá. Deixa eu separar aqui algumas coisinhas. Engraçado, eu tinha visto uma matéria sobre fundos recomendados. Acho que é isso aqui mesmo. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui o nosso bate-papo, beleza? Então, vamos começar aqui falando do KNRI, tá? Então, ó, KNRI divulgou aí
o seu relatório gerencial de novembro, tá? Onde ele fala que a vacância financeira chegou a 7,51% e a vacância física chegou a 2,67%. É o menor patamar desde janeiro de 2023. Então, galera, quando a gente olha o relatório gerencial do KNRI 11, a gente vê que a gente está no menor patamar de vacância desde janeiro. Ou seja, é o menor patamar de vacância, um dos menores patamares de vacância desse ano. Beleza? Então, é o que eu sempre falo. Grande Diegão aí na área, bom dia. É o que eu sempre falo. Vacância é algo que afeta dividendo de fundo imobiliário. É algo que afeta geração de receita de fundo imobiliário. Beleza? Até porque, se você tem vacância mais alta, significa que você tem mais espaço vago. Então, se você tem mais espaço vago, você tem menos espaço gerando dinheiro. Se tem menos dinheiro, tem menos receita. E aí você vai ter menos dividendo, porque o fundo está ganhando menos. E você também pode ter ali uma complicação do fundo, por parte do fundo, para pagar a alavancagem, para poder pagar os endividamentos. É o caso, por exemplo, do XPPR11. Tá? O XPPR11, ele, inclusive, está tendo que fazer venda de imóvel para poder reduzir a alavancagem. A tese ali não deu muito certo, e aí você acaba tendo um fundo que tem vacância alta, que tem dificuldade de gerar receita e que está com alavancagem. A saída para resolver isso, vender imóvel. Beleza? Então, vacância é algo que aperta bastante, é algo importante de ser avaliado num fundo de tijolo. Seja ele de galpão, seja de shopping, seja de laje, seja de renda urbana. Quanto menor a vacância, menor. Então, é algo que realmente é importante e que tem que ser analisado quando você vai olhar um fundo de tijolo. Beleza? Galera, outra notícia aqui, inclusive eu até trouxe sobre ela ontem, até bacana, o pessoal da Valora me repostou. Pô, achei legal pra caramba. Que é o seguinte, pessoal, MGFF convoca investidores para vender ativos ao VGHF. Tá? A Valora, que é a gestora do VGHF, ela comprou a Mogno, que é a gestora do MGFF. Tá? E aí agora a Mogno está convocando a galera para a Assembleia para aprovar aqui a venda dos ativos para o MGFF. MGFF está em emissão de novas cotas e, inclusive, um dos objetivos dessa emissão de 1,2 bilhão é fazer a compra dos ativos do MGFF. Beleza? Então o MGFF é um fundo da Mogno e aí a ideia do VGHF é incorporar esses ativos aqui do MGFF. Na minha visão, vai ser uma parada interessante para o MGFF por conta do seguinte, ó, vamos colocar aqui, vamos fazer um contraponto, vamos pegar o relatório gerencial do VGHF e o relatório gerencial do MGFF. Hoje, galera, o VGHF, inclusive comentem aqui se vocês investem no VGHF, por favor. Hoje, o VGHF, ele é um hedge fund, beleza? Ou seja, a ideia dele é ficar posicionado em diversas estratégias do setor imobiliário, tá? Então ele vai ter outros fundos imobiliários, ele vai ter outros fundos de investimento, ele vai ter crédito, ele vai ter ação. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Ele tem carteira de crédito, tá vendo? Ó, ele tem outros fundos imobiliários. E aí percebam, a maior parte aqui, ó, tá em papel. Tá vendo? A maior parte da carteira de fundo imobiliário tá em papel, né? Recebíveis. Tá vendo? Ó? Tem ação, setor de shopping, tá vendo? Tem algumas sociedades de propósito específico. Então, o que a gente tem aqui? A maior parte da carteira tá em crédito, mas a gente tem outros ativos aqui, beleza? Então, isso é um hedge fund. É um fundo que vai entregar uma estratégia híbrida de fundos imobiliários ali em diferentes estratégias, crédito, outros fundos imobiliários, ação. Então é um fundo que vai entregar uma diversificação. É um tipo de fundo interessante. Grande Jean, bom dia. Galera, ó, quem tiver dúvida pode comentar aqui, tá? Pode mandar aqui embaixo, fica à vontade. Pode mandar aí nos comentários a sua dúvida, tá? Então, o VGHF, ele é um fundo. Tá vendo? Ó, 70% aqui é papel,
tem 18% em fundos imobiliários e a maior parte dos fundos imobiliários também é papel. Beleza? Então, apesar dele ser um hedge fund, ele é um fundo que está muito exposto em papel. E aí vamos dar uma olhada agora no MGFF. O MGFF ele é um fundo de fundo, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no MGFF para a gente ver como é que está a carteira do fundo, beleza? Para a gente poder fazer um contraponto aqui. Então, vamos aqui na aba de comunicados, ó, relatório gerencial. Vamos pegar o relatório mais recente que a gente tem aqui. Então, ó, relatório do MGFF, relatório aí da Mogno Capital, beleza? Então, ó, alocação por segmento. A maior parte do MGFF tá aqui, ó, tijolo, beleza? A maior parte do MGFF tá aqui, tijolo. Aí depois tem um pouquinho de papel e tem desenvolvimento. E aqui, ó, a gente tem as alocações. Ó, a gente tem o BRCR, que é o Fundo de Laje Corporativa do BTG, JSRE, que é o Fundo de Laje da Safra, TEP, que é o Fundo de Laje da Telos, o LASC, que é um fundo de shopping, HSML, fundo de shopping, CPTS papel, BPML é um fundo de shopping, tem um fundinho aqui da Valora, tem o HGRE, que é laje, VRTA, que é papel, esse aqui eu não conheço, RBRY, é o fundo de papel high yield da RBR, BCFF, beleza? Ó, tem o GALG, tá vendo? Tem alguns fundos conhecidos, tem outros fundos menores. Então, percebam, a gente tem aqui uma carteira que está mais exposta em tijolo, beleza? Está mais exposta em tijolo. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Não, a gente não tem mais muita coisa. Então, ó, por segmento. O fundo está bem exposto em laje corporativa, depois shopping, beleza? Depois logístico. Então, o que é interessante aqui com essa incorporação? A gente vai ter a possibilidade do VGHF se expor um pouco mais no segmento de tijolo. Então, essa incorporação do MGFF no VGHF vai fazer com que o VGHF tenha uma exposição maior em tijolo. Então, ele vai acabar diluindo mais a participação que ele tem em papel. Porque por mais que ele seja um hedge fund, ele é, na prática, um fundo de papel. Ele está majoritariamente exposto em papel. Então, entrando um fundo que está majoritariamente exposto em tijolo, vai permitir com que a gente tenha ali uma diluição dessa exposição em papel. É evidente que a participação do papel, do segmento de crédito, no VGHF vai continuar sendo alta, beleza? Mas vai ficar num patamar menor e você vai ter uma diversificação maior aí para tijolo. Então, na minha visão, é um movimento que é bem interessante, beleza? E aí o patrimônio líquido aqui no relatório do MGFF está na casa de 659 milhões de reais. Beleza? Então, na minha visão, é um movimento bem bacana. Mas é um movimento que precisa ser aprovado, tá? E aí, os cotistas do MGFF, eles têm até aí o dia 8 para manifestar o voto, tá? E aí, se a venda de ativos for aprovada, os cotistas vão votar se desejam a liquidação total aí do MGFF, tá? E isso aqui é até legal de comentar o seguinte: quando um fundo imobiliário decide encerrar as suas atividades, decide encerrar o fundo não vai mais existir, o que ele tem que fazer? Vender todo o patrimônio dele e distribuir aos cotistas. Porque, no fim do dia, quem é dono do fundo, quem é dono do patrimônio do fundo, isso vale para qualquer fundo de investimento. Quem é dono do fundo é o cotista. O dono do patrimônio é o cotista. Então, se um fundo de investimento decide que não vai mais existir, ele tem que negociar toda a sua carteira e daí distribuir isso aos seus cotistas. Beleza? Então, é um ponto interessante aí de a gente falar, tá? Então, o MGFF, ele deixando de existir, ele vai vender os seus ativos para o VGHF, sendo aprovado, e aí a gente vai ter esse dividendo aí, essa amortização um pouquinho mais alta,
tá? Justamente porque a gente está tendo a liquidação de um fundo. Lucro do Gamianzio salta quase 16%, fundo de papel da Guardian, beleza? Na comparação com o mês anterior, o lucro registrou uma alta de 16%. Maravilha! Então, batemos aqui com a NRI. Vamos pegar aqui as notícias de hoje. XPLG, TRXF e PVBI, beleza? TRXF anuncia resultado de 20 milhões. Né? A gente teve uma distribuição aí de 11 milhões como dividendo, 90 centavos por cota, beleza? XPLG11 tem maior alta em quase 12 meses, uma alta aí de 1,37%, o que representa o maior avanço diário desde o dia 15 de setembro, quando o fundo havia registrado ganho de 2,24%. Galera, isso aqui não quer dizer nada, tá? Só significa que, poxa, fundos aí podem estar ficando mais caros, então vale a pena a gente dar uma olhadinha em montar uma reserva de oportunidade. Ontem mesmo eu estava com um cliente, ele tem ali uma carteira até bem posicionada em fundos imobiliários, e aí a gente estava conversando sobre os próximos aportes. Ele vai ter uma redução temporária ali no aporte. Sobre os próximos aportes, a gente vai montar ali uma reserva de oportunidade. E aí, olhando para a carteira dele, uma reserva de mais ou menos uns 10 mil reais seria interessante. Então, para a reserva de oportunidade, galera, você pode pensar aí algo na casa de 10, 15% do seu patrimônio como reserva de oportunidade. Beleza? Então fica aí essa alternativa. E uma reserva de oportunidade, ela é bacana, principalmente levando em consideração que o mercado é cíclico. Beleza? Então, cara, o mercado é cíclico, o mercado opera em alta e em baixa. XPLG no mês passado, a gente estava falando aí de um cenário de 9 quedas consecutivas para o XPLG. Então, agora a gente está falando aí da maior alta, né, em quase 2 meses. Então, assim, cara, o fundo no mês de novembro registrou aí 9 quedas consecutivas e agora está registrando a maior alta. O mercado ele é cíclico. Daqui a algum tempo a gente pode estar falando aí de uma sequência de quedas do XPLG. Então, o mercado ele é cíclico. Então, se você tem uma reserva de oportunidade para aproveitar esses movimentos, você acaba saindo na frente. Beleza? PVBI anunciou aí um lucro de 6,5 milhões em outubro, beleza? Que foi obtida aí a partir de uma receita imobiliária de 7,6 milhões. Tá? O PVBI ele distribuiu 9,1 milhões em dividendos, então ele distribuiu acima do que ele teve de lucro, tá? E aí certamente ele usou caixa para poder fazer essa distribuição também, uma distribuição de 70 centavos por cota. Beleza? Essa questão do fundo distribuir caixa, bom, alguma venda ali que você possa ter feito, aí você vai distribuindo esse resultado ao longo do tempo, mas tá, entendam que distribuição de caixa não é algo infinito. O fundo não consegue fazer isso infinitamente. Não existe caixa infinito. Beleza? De boa, de boa. Vamos lá. Então, deixa eu fechar aqui. Boa. RBRR paga dividendos de IPCA mais 9,4 e tem maior lucro em 3 meses. Tá? Fundo RBRR divulgou os resultados para o mês de novembro, na verdade, isso aqui, né? Ou é mês de outubro, deve ser o relatório gerencial de novembro. Beleza. Então, galera, RBRR tá aí uma rentabilidade ajustada de mais ou menos IPCA mais 9,40, tá? O RBRR, pessoal, deixa eu virar aqui para vocês. O RBRR, ele é um fundo de papel da RBR Asset, tá? E ele conta com uma carteira ali de mais ou menos uns 80, 85% em inflação e 15, 20% em CDI. Beleza? Então, a maior parte da carteira, ela tá plugada aqui no IPCA. Então, é natural que quando a gente tiver algumas oscilações no IPCA, a gente vai acabar tendo ali dividendos menores, tá? E aí, essa parcela no CDI,
CDI, a Selic em 2 dígitos, CDI mais alto, então a gente acaba tendo um dividendo um pouquinho maior. Então, quando você tem um fundo que está balanceado entre CDI e IPCA, você acaba tendo uma volatilidade menor nos dividendos. Beleza? Importante aqui comentar, beleza? O LTV do RBRR está próximo aqui a 60, um patamar bem tranquilo, considerando o perfil de risco do fundo, um risco mais middle risk, tá? Então LTV aqui próximo a 60%. Lembrando, LTV é o quanto que você tem de saldo devedor em relação à garantia, beleza? Então quanto mais alta a LTV, maior é o risco daquela dívida. E 53% das garantias do fundo estão em regiões prime de São Paulo, beleza? Então isso aqui também é um ponto bacana de destacar. Se você tem uma diversificação das garantias, bacana. Porque pensa, você tem ali algum devedor e esse devedor ele entra em inadimplência, ele não consegue mais pagar o que deve para o fundo, e aí o fundo vai executar as garantias e você tem algum imóvel em garantia. Se a maior parte dos imóveis que estão em garantia está numa região que não está tão aquecida em termos de mercado imobiliário, concorda comigo que o fundo vai ter mais dificuldade para vender aquele imóvel, para negociar aquela garantia? Então, quando você tem uma diversificação de garantia, da localização dos imóveis que estão em garantia, é bacana também. Qualquer diversificação, ela é importante. Seja diversificação geográfica das garantias, diversificação de segmento, toda diversificação ela é interessante. Tá? Eu não lembro quem me falou isso, mas eu ouvi essa frase essa semana. O almoço grátis do mercado financeiro é a diversificação. Então, quanto mais diversificado você tá, melhor. Tá? E aí, em se tratando de análise de fundo imobiliário, não podia ser diferente. Beleza? Então, aqui a gente tem 53% das garantias localizadas em regiões de prime de São Paulo, tá? E o restante espalhado aí por outros lugares. Beleza, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui, ó, o histórico de dividendos do RBRR. Então, RBRR sendo negociado aí a R$ 86, fundo tá com PVP de 0,92, ou seja, sendo negociado com um certo desconto. Beleza? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Nos dividendos do RBRR. Então, ó, vamos virar aqui. Então, a gente vê até tem uma certa volatilidadezinha aqui, até porque é evidente, o fundo tem exposição em IPCA, então a gente teve variação do IPCA, a gente teve deflação, então é evidente que a gente acaba tendo aqui uma flutuação nos dividendos, tá? Mas percebam que a gente tem até oscilação pequena, beleza? Então a gente não tem uma oscilação tão forte quanto, por exemplo, naqueles fundos que estão quase que 100% expostos IPCA. Beleza? Então a gente vê aqui, obviamente a gente tem flutuação, mas esse dividendo ele tende a ficar um pouco mais flat, tá? E isso em função da exposição em CDI, beleza? Então essa exposição em CDI acaba deixando esse dividendo um pouquinho mais flat, ó. Vamos pegar, por exemplo, vamos dar uma olhadinha como é que tá o VGIP, tá? O VGIP é o fundo da Valora que é 100% IPCA. O fundo tá aqui com PVP de 0,94. Olha aí. Olha como que a gente tem mais volatilidade aqui. Isso aqui é um fundo 100% IPCA. Olha o nível de volatilidade que a gente tem, tá vendo? A gente vê quase que uma onda aqui, tá vendo? A gente tem um nível de volatilidade mais alto. Então, no RBRR, a gente tem sim uma volatilidade, só que ele acaba ficando um pouco mais flat, um pouco mais estável, por causa da exposição em CDI. Beleza? Ó, um outro fundo que tem exposição balanceada entre CDI e IPCA, HGCR, que é o fundo de papel da Credit Suisse. Ele está até com um certo prêmio aqui, ele está sendo negociado com um preço acima do valor patrimonial, ele está com PVP de 1,01. Mas ó, ele também é um fundo que tem
exposição balanceada. E ele é bem balanceado mesmo, entre CDI e IPCA. Olha como é que fica o dividendo. A gente tem aqui, obviamente, uma oscilação, a gente tem exposição em inflação, então isso acaba refletindo, tá, no dividendo do fundo. Mas, ó, percebam, muito mais flat, beleza? Deixa eu abrir o relatório gerencial do HGCR para vocês entenderem isso que eu estou falando, ó. Vamos pegar aqui o relatório, o último relatório do HGCR, para vocês entenderem isso que eu estou falando. E, galera, quem tiver dúvida, pode comentar aí embaixo, tá bom? Então, ó, fundo de fundo da Credit Suisse, ó, aqui, ó, é a alocação histórica, tá vendo? O azul mais claro é CDI+, e o azul mais claro CDI+, o azul escuro inflação mais. A gente vê até, né, uma diminuição da participação aqui no CDI na carteira, mas ó, a gente tem hoje uma divisão quase que 60-40, inflação CDI, beleza? Então, essa divisão, que em alguns momentos chegou a quase ser meio a meio, isso acaba dando uma suavizada na oscilação do dividendo. Então isso acaba trazendo até um pouco menos de estresse para a carteira. Beleza? Ó, outro fundo também que tem exposição majoritária aqui em IPCA, KNSC. Beleza? KNSC inclusive teve desdobramento e tudo mais, ó. Então, ó, vamos dar uma olhada. Olha como é que os dividendos ficam. Fundo 100% exposto em IPCA, tá vendo? Ó? Olha o nível de oscilação que a gente tem, tá vendo? Ó? Realmente operando em altos e baixos, beleza? Olha a oscilação que a gente tem, tá? Então, quando você tem um fundo que tá com uma carteira balanceada entre CDI e IPCA, a gente tende a ter um dividendo um pouquinho mais suavizado, tá? Essa oscilação ela acaba ficando mais suavizada. Beleza? Tranquilo? De boa? Maravilha. Então a gente acabou falando aí também, fazendo uma comparação de outros fundos de papel, tá? E o impacto aí da exposição aos indexadores, como isso impacta a volatilidade dos dividendos. Maravilha! Vamos lá. Galera, vamos nessa. Por que os fundos de shopping são a grande aposta da XP para 2024? Os fundos estão em um cenário favorável para 2024, segundo a XP, mas um dos segmentos de destaque é o de fundo de shopping, tá? A gente tem mostrado aqui em diversas lives aquisição de shoppings aí pelos fundos, tá? Então a gente está falando aí bastante do HGBS fazendo muita aquisição, a gente tem falado do VISC, teve XPML também fazendo aquisição de shopping. Então, o segmento de shopping realmente está muito aquecido. A gente está tendo muita negociação, muita gestão ativa, compra, venda, beleza? Então, é um setor que realmente tem conseguido performar bem e tem conseguido entregar muito valor. Um setor que tem crescido bastante. E aí, galera, vamos lá. Diante da atual fase de redução das taxas de juros, os fundos imobiliários encontram-se em um cenário mais favorável, conforme a visão da XP Investimentos. Tá? O relatório onde investir em 2024, para o próximo ano, as apostas da casa estão principalmente em torno dos fundos de shopping. A perspectiva da XP é que os fundos se favoreçam do aumento na procura por ativos imobiliários, uma vez que, com a diminuição das taxas de juros, a aquisição de propriedades torna-se mais acessível financeiramente. O custo do crédito fica mais barato. Então a gente acaba tendo esse fomento aí para novas aquisições, para novos investimentos. Beleza? E um outro ponto, que é o que a notícia aqui está trazendo, é o seguinte: à medida que a taxa de juros vai caindo, a gente começa a ter ali uma renda fixa menos rentável, então mais pessoas começam a migrar, voltar a investir na renda variável, e aí os fundos imobiliários eles acabam atraindo bastante atenção por conta dos dividendos mensais. Beleza? Então a gente acaba tendo uma demanda maior para fundo imobiliário, e aí o preço ele acaba subindo. Beleza. Maravilha. Então, ó, deixa eu virar aqui a notícia para vocês. As receitas geradas por shoppings estão relacionadas, dentre outras questões, aos valores de aluguéis variáveis, que estão associados aos volumes de vendas dos estabelecimentos comerciais desses ativos. Então, se eu tenho mais venda, o aluguel ele é variável, vai
ser em função das vendas. Então, se você tem um cenário de queda de taxa de juros, crédito mais barato, você começa a ter um aquecimento do consumo, os fundos de shopping, eles acabam sendo muito favoráveis. Beleza? Então, as perspectivas positivas estão sobre os fundos imobiliários cujas carteiras são formadas por shoppings dominantes, já que isso pode favorecer os seus indicadores de vendas. Dentre as opções disponíveis no mercado, a maior recomendação da XP no fundo de shopping é o XPML. Ah, não me diga. Oh, meu Deus. Esse é um negócio que me incomoda um pouco, tá? Você ter ali a casa que recomenda o fundo da própria casa. Isso me incomoda, tá? Mas enfim, tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou analista, eu não posso falar nada, tá? Mas isso me incomoda um pouco. Os analistas da casa acreditam que, caso esse cenário projetado aconteça, os dividendos dos fundos de shopping com ativos dominantes podem aumentar nos próximos meses. E aí a gente tem aqui o que esperar dos fundos de papel para 2024. Deixa eu responder essa pergunta aqui, né? A pergunta do Jean, ela é relacionada a fundos de papel. Vamos lá, Jean. Professor, eu tenho uma dúvida referente a desdobramento. Por que o desdobramento é sempre ou quase sempre em fundos de papel? Coincidência, tá? Não é porque, é fundo de papel que vai ter desdobramento. Você pode ter desdobramento em fundo de tijolo também. Inclusive, é algo que eu espero que vá acontecer em breve, tá? Hoje o que a gente está vendo é que a maior parte dos desdobramentos tem sido em fundo de papel, tá? Mas isso é só uma mera coincidência. O que eu acho que pode ser? Bom, fundo de papel, ele caiu muito nas graças da galera por causa dos dividendos mais altos, principalmente em período de inflação mais alta, pegando ali os fundos que estão pagando, que estão com a carteira plugada em inflação. Mas até mesmo os fundos de papel com carteira em CDI, poxa, estão pagando ainda dividendos bons, tá? Porque parcela de correção monetária está mais alta e tal, então isso acaba trazendo um impacto ali para o fundo, beleza? Para o dividendo do fundo. Então, o fundo de papel ele caiu muito nas graças do investidor por causa do dividendo. E aí, poxa, a indústria percebe que você tem cada vez mais investidores investindo e às vezes a pessoa não tem ali aquele perfil de fazer um aporte muito volumoso. Então, poxa, é um segmento que está recebendo aderência. Você tem cada vez mais investidores ali com 20, 30, 50 reais. Por que não desdobrar? Pode ser isso, tá? Não estou falando que é isso, mas pode ser uma leitura por parte das gestoras, tá? Mas o fato de, fundos de papel o desdobramento é sempre ou quase sempre em fundos de papel, é só uma coincidência, beleza? Por exemplo, a gente teve Vino desdobrando esse ano. Foi o único fundo de tijolo que eu me lembro que desdobrou. Mas eu acredito que a gente possa ter sim outros fundos de tijolo fazendo desdobramento. Vai ser no ano que vem? Não faço ideia. Mas eu acredito que a gente vai começar a ver cada vez mais fundos imobiliários desdobrando, tá? Porque o desdobramento, por que o desdobramento ele é interessante? Por que o fundo faz desdobramento? Para aumentar a quantidade de cotas que estão negociadas no mercado, para aumentar a liquidez. Você aumenta o volume de negociação quando você desdobra. Você tende a aumentar, você tem mais cota disponível para negociação. Beleza? Então é um movimento que acaba fazendo com que haja mais negociação daquele fundo. Beleza? Mas o fato do desdobramento estar sendo em fundo de papel é só uma coincidência. Beleza? Não tem nenhuma regra, nem nada. Tá? É só uma coincidência. É realmente uma coincidência. Beleza? Show de bola. Então, o que esperar dos fundos de papel em 2024? Essa expectativa positiva da XP permanece sobre os fundos de papel, também conhecido como fundos de CRI ou fundos de recebidas. Tá? Os fundos de papel continuam operando em um ambiente favorável e, além disso, muitos deles negociam com descontos em relação aos seus valores patrimoniais. A gente mostrou alguns aqui que estão com PVP abaixo de 1. PVP é uma métrica bacana para analisar se um fundo de papel está barato ou caro. Não funciona muito bem para fundos de tijolo, mas para fundos de papel funciona bem. Beleza? Maravilha. Então, a gente ainda tem algumas oportunidades em fundo de papel. E o bacana do fundo de papel
é que você tem justamente essa proteção mensal, essa proteção mais recorrente da inflação. No fundo de tijolo, você acaba tendo repasse da inflação de forma anual. No fundo de papel, esse repasse ele acaba sendo mensal, porque uma das parcelas do dividendo é a correção monetária. Então, você tem a correção monetária ali pelo indexador. Se você tem um fundo que está majoritariamente plugado em IPCA, você acaba tendo um repasse da inflação de forma mais atualizada. Beleza? Então, é importante. Ô, Jean, obrigado aí. Vamos lá. Pessoal, ó, saiu aqui uma notícia. Legal essa notícia aqui. Pouco dinheiro para investir? Veja fundos imobiliários com cotas abaixo de R$10. Então a gente tem aí diversos fundos imobiliários que estão ou que desdobraram ou que já eram realmente fundos de base 10, tá? E aqui a gente tem aqui alguns fundos imobiliários que estão com cotas abaixo de R$10. Só que, pessoal, que eu sempre falo, não é porque o fundo tá com cotas abaixo de R$10, que ele custa R$10, que ele tá barato. Vamos olhar o PVP. Se for um fundo de tijolo, faz o modelo de Gordon. E não é porque ele tá em R$10 ou menos que ele é bom. Muita gente investe em fundo que tá R$10 porque, R$10 e paga dividend yield alto. Tá fazendo cagada. Tá? Não é porque custa R$10 que vale a pena. A gente tem que olhar o relatório gerencial, tem que entender o risco, tem que ver se a carteira está boa. Então, galera, ó, vamos dar uma olhada aqui, tá? Nos 19 fundos imobiliários que estão com cotas abaixo de R$10 ou por volta de R$10, tá? MXRF 10,83, BTCI 9,72, VG 9,65, tá? O WHGR 9,64, fundo da Cirela 9,83, o GALG, que provavelmente deve virar GARI, 9,29, VGHF 9,28, o ARRI 9,6, o KNSC que desdobrou recentemente 8,85, KISU, fundo de fundo 8,25, MCHF 8,23, VCRI 8,5, VUR, fundo de renda urbana da 20, que não emplacou muito bem, R$8, CPTS 7,90, XPSF, fundo de fundo 7,89, Vino, fundo de laje 7,67, BLMR, tá? Fundo de fundo aí 6,64, e aí vem esses dois caras. VSLH 4,5, TORD 11, 2,11. Tá? TORD 11 é um fundo que não tá pagando dividendo já tem uma pá de tempo já. Beleza? Pagou dividendo só em janeiro e fevereiro. Tá? O restante do ano, zero. Beleza? Então aqui nessa lista, pessoal, você tem fundos que tem liquidez baixa, fundos que não tem participação no IFIX, fundos que estão perdendo qualidade, tem fundo que está com PVP lá nas alturas, como é o caso do MXRF, por exemplo. Então, não é porque o fundo custa R$10 que vale a pena, tá? Beleza? Então, é importante a gente olhar para isso. Não é porque custa 10 que vale a pena. Não é porque custa 10 que tá barato, tá? Então, TORD 11 tá aí já, ó, há 9 meses sem pagar dividendos. E tá aí custando 2,11. E aí, é uma oportunidade? Eu prefiro ficar de fora. Beleza? Então, não é porque aí o fundo custa 10 ou menos que ele vale a pena. Beleza. Tranquilo. Ó, vamos lá, galera. Outra noticiazinha aqui. 3 fundos imobiliários dão adeus ao IFIX a partir de janeiro. 3 fundos vão deixar o IFIX. RBFF, NCHB e BPFF. Beleza? Então,
a carteira do IFIX vai ter aí 108 fundos imobiliários. Vai entrar o SPXS e o MORC 11, fundo de recebíveis aí da MOR. Beleza? Então é um critério que eu até uso para poder selecionar fundos imobiliários, fazer uma primeira seleção de fundos imobiliários, que é se o fundo participa do IFIX. Se o fundo está no IFIX, ele tende a ter um volume de negociação maior, ele tende a ter uma robustez maior, porque ele faz parte do índice e tal. Então não é qualquer fundo que faz parte do índice. Então, obviamente não quer dizer que o fundo é bom, mas se ele está no índice, ele tem uma certa robustez. De alguma forma ele tem uma robustez. Beleza? Então é um critério interessante aí que você pode olhar para fazer uma seleção de fundos imobiliários. Beleza? Galerinha, vamos dar uma olhada aqui no HCTR, né? HCTR andando bem de lado aí, nada muito diferente. Vamos olhar o DEVA. Semana passada o DEVA tava aí numa oscilação ferrenha, uma volatilidade absurda. Andando de lado aí, nada muito diferente. Beleza, pessoal? De boa. Não. Tem uma notícia aqui sobre a carteira recomendada de fundos imobiliários para dezembro do Banco do Brasil, mas a notícia está meio incompleta aqui. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui, ó, mais de 40 minutos de live, show de bola. Maravilha. Galera, então, por hoje era isso, tá bom? Então, recado tá dado aqui. Live 98 concluída com sucesso, com louvor, tá? E aí, reforço aqui, quem tiver interesse na minha assessoria, quem desejar ter o meu acompanhamento, tá? Pode me chamar no direct aqui no Instagram. Quem tá assistindo aí a gravação no YouTube, pode cair no meu Instagram também. O Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, me chama lá, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia, beleza? Se fizer sentido para você, a gente marca uma reunião, te apresenta o escritório, te apresenta como é que funciona a assessoria. Se fizer sentido para você, a gente avança, faz a abertura de conta. Ou se você já tiver conta na XP, a gente só faz a troca da base da assessoria. Beleza? Show de bola? Então, galera, é isso. Live 98 concluída com sucesso. Chegamos ao fim. Sexta-feira, que seria a live 100, eu vou ter um evento, então talvez eu não consiga fazer a live, e aí a nossa live 100 deve ficar para sábado, beleza? Então, vamos em frente. Mas a live 100 vai ter, isso aí tá certo, beleza? Isso aí tá certo. E amanhã, live 99. Boa, galera, então é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Contem comigo, vamos em frente. É isso aí. Valeu!